Kardec não criou o kardecismo, ele apenas codificou o espiritismo. Osmar Barbosa. O primeiro centro de mesa. Após alguns dias, nos encontramos novamente na colônia espiritual Amor e Caridade. Daniel me convida para uma nova visita. Fomos visitar um centro espírita de mesa branca. Era tarde na noite quando chegamos ao centro espírita de mesa branca. Assim estava escrito na placa luminosa no lindo portão de entrada. Haviam 9 pessoas sentadas a uma mesa enorme, forrada por uma toalha branca que a cobria até os pés. As luxuosas cadeiras eram forradas com feltro e tinham descanso para os braços. Sobre a mesa havia um grande livro que eu pude ver tratar-se do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro era enfeitado com fitas coloridas. Um grande vaso de rosas brancas estava colocado ao centro da mesa. Dos 9 confrades, 5 eram mulheres e 4 homens. Ao centro estava uma mulher de cabelos loiros, bem maquiada, com brincos de ouro e um colar combinando com os brincos. As unhas pareciam ter sido feitas para a ocasião. Seu jaleco quase nos ofuscava a vista, de tão branco que estava. Todas as mulheres sentadas à mesa disputavam nitidamente as joias que usavam naquela noite. Cada uma mais bonita que a outra. Os homens pareciam médicos, vestidos de calça branca, camisa branca, meias brancas e sapatos brancos. A música era suave, as luzes misturadas, brancas e violetas. O centro espírita era muito limpo, bonito, bem arrumado e chique. Logo que cheguei, eu pude observar os carros que se encontravam no estacionamento. Eram carros de luxo. Alguns mantinham motoristas sentados em seu interior, aguardando seus patrões. Outros estavam do lado de fora dos carros, conversando e fumando. A conversa era animada e muitos riam alto. O que é isso, Daniel? São não espíritas. O que eles fazem aqui? Estão trabalhando. Por que eles não aproveitam esta oportunidade para entrarem no centro espírita e assistirem à palestra? São espíritos endurecidos. Ainda vão demorar a entender e querer conhecer a palavra de Deus. Nossa, por que perdem uma oportunidade como esta? Na verdade, eles não estão perdendo muita coisa, não. Como assim, Daniel? A casa espírita é um lugar de conforto espiritual. Se ela não lhe atrai, não entre. Por quê? Porque pode ser que, embora estejam pregando a palavra de Deus, Deus não esteja ali. Existe isso? Sim, vamos entrar e você vai poder ver com seus próprios olhos o que acontece em milhares de casas espíritas como esta. Deus me proteja, eu disse. Não tenha medo, vamos. Sim, vamos. Daniel então me leva para dentro do centro espírita. Havia aproximadamente 150 pessoas no lugar. O lugar era chique e muito bonito. Um rapaz de aproximadamente 25 anos fazia a palestra. Todos estavam concentrados, prestando atenção na palestra do convidado, que se esforçava para pregar o Evangelho de Lucas. Esse era o tema da palestra. Sentamos e ficamos assistindo ao finalzinho da mensagem de amor trazida pelo palestrante. Até aquele momento, eu pude observar que não havia nenhum espírito presente, nem no portão para dar segurança ao lugar e muito menos dentro do centro espírita. Logo que o palestrante terminou sua apresentação, a dirigente do lugar anunciou um intervalo para o começo dos passes. Todos são convidados a conhecer as dependências do lugar, diz a dirigente. Visitem nossa cantina e nosso bazar. Não se esqueçam de comprar um livrinho em nossa livraria. Daniel me leva para ver o que as pessoas estão falando nos salões vizinhos, onde ficam a cantina, o bazar e a livraria. Venha, eu quero lhe mostrar uma coisa. Sim, vamos, Daniel. Chegamos à cantina e vimos 3 mulheres vestidas com um uniforme de voluntárias da casa espírita. 2 delas comiam um lanche enquanto conversavam sobre a presidenta do lugar. Você viu, Maria, as joias que ela está usando hoje? Menina, eu vi, deve ter custado o ouro da cara.
Eu soube que o marido dela agora virou assessor do prefeito, querida. Meu marido me falou que agora é que ele vai roubar mesmo, diz a outra. Como é que essa gente não toma vergonha na cara e ainda quer presidir o nosso centro espírita? Mas deixa estar. Mês que vem tem eleição e a gente vai botar essa corja pra fora daqui, diz a outra mulher. Daniel, o que é isso? Isso que você está vendo e ouvindo aqui é muito comum nos centros espíritas. As pessoas não vêm aqui para buscar Jesus. Elas vêm aqui por status, por poder e vaidade. Elas querem destaque. A disputa aqui é mais importante que tudo. Meu Deus, e elas se dizem espíritas? Sim, elas se dizem espíritas. Mas essas disputas, como é que vocês espíritos veem isso? Onde não há o amor, não há espíritos, Osmar. Como assim? Vamos entrar e você vai compreender melhor o que estou lhe falando. Acompanhei Daniel, horrorizado com os comentários que pude ouvir naquele curto tempo em que passei pelos anexos externos. Vi mulheres marcando encontros escondidos com seus amantes, homens passando cantada em mulheres casadas, médiuns de caso com assistidas e vice-versa. Mas o que mais me chocou foi ver um médium casado agarrando uma médium casada dentro do depósito da cantina em meio às garrafas de refrigerante. Daniel, com muita pena de mim, leva-me para sentar ao seu lado na primeira fileira do centro espírita. Eu estava muito abalado com tudo aquilo. A dirigente anuncia que vai começar a sessão de passes. Todos voltam ao salão e retomam seus lugares. Atrás da mesa principal havia uma sala com várias cadeiras onde os outros médiuns se sentavam. Todos se mantinham de olhos fechados. Alguns faziam cara feia como se estivessem sentindo alguma coisa. Outros fingiam sentir alguma influência espiritual. A prece inicial é feita sem nenhuma emoção e sem sentimentos. Uma prece automática foi o que presenciei. Na verdade, era uma prece escrita em um livro onde se viam mais propaganda de lojas e restaurantes do que mensagens espíritas. Logo o passe começa, e nenhum espírito se faz presente. Eram médiuns fingindo estar com alguma entidade e assistidos sendo enganados por aquele bando de irresponsáveis e inconsequentes. Incomodado, questionei o que estava acontecendo a Daniel. Daniel, o que é isso? Um centro espírita sem espíritos, eu já lhe falei. Peraí, isso eu já entendi, mas ele permite isso? Vocês permitem isso? Já lhe falaram que você é livre? Sim. Então, se você é livre para fazer o que quiser, inclusive fingir aquilo que você não é. Mas vocês permitem isso? Quem somos nós para interferir, Osmar? Não temos nenhuma ligação com essa casa espírita. Aliás, essa é uma casa espírita que não tem espíritos. Nunca teve e nunca terá. Mas como assim, Daniel? O mundo espiritual deixa isso acontecer sem nenhuma interferência? Olha, se você deseja abrir um negócio e não consulta os especialistas sobre o negócio que quer abrir, se não faz um estudo para saber se há potencial no seu negócio, se não ouve a voz que vem de dentro de você, que nesse caso é a orientação espiritual, de que você deve ou não abrir aquele negócio e insiste em errar, quem é que vai lhe proibir de fazer? Se você tem as condições e não ouve ninguém, o que podemos fazer? Nada, disse-lhe. Então, é isso que acontece aqui. São pessoas ricas que decidiram abrir um centro espírita para preencher seus egos. Só se esqueceram de convidar os espíritos. Meu Deus, disse-lhe assustado. Isso é muito comum nos dias de hoje. Uma ou mais pessoas que se dizem conhecedoras do espiritismo decidem se juntar a outras igualmente leigas como elas e abrem casas espíritas para preencherem seus egos. É só para isso que servem. A vaidade dessas pessoas está acima de tudo, inclusive da humildade que exige a religião. Acham-se acima do espiritismo. Isso é lamentável, Daniel. Sim, essa é a melhor definição. Lamentável. Olha, Daniel, parece que vem chegando alguns espíritos. Sim, são os companheiros dessa gente. Quem são? Maus espíritos.
São quiumbas? Perguntei. Não. Olhe bem para as vestimentas deles. Os espíritos que estavam chegando vestiam roupas comuns como as nossas nos dias de hoje. Daniel, são eguns? Insisti. Não. Você pode me explicar então quem são? São espíritos que acabaram de desencarnar e não foram resgatados ainda. Estão desorientados. Você pode me explicar então como defini-los? Esses que você está vendo agora são espíritos que desencarnaram recentemente e não foram resgatados ainda. Eles estão em estado de perturbação, estão desorientados. Quiumbas são espíritos malfazejos que conhecem sua situação, sabem sua condição, mas não querem evoluir e se alimentam daqueles que não os conhecem, pedindo a eles oferendas que, na verdade, é o que os alimenta para continuarem sem evoluir. Como esses espíritos que estão aqui não conseguem se expressar nas igrejas, correm para os centros espíritas para tentarem compreender a sua real condição. Eles logo pensam que é por meio de um médium que vão conseguir se comunicar. Esses espíritos, em algum tempo de sua existência terrena, ouviram falar de centro espírita ou de mediunidade. Todos nós sabemos que é nas casas espíritas que os espíritos se comunicam e se manifestam. Eles vêm para cá na esperança de compreenderem o que está acontecendo com eles e tentarem mandar um recado para os seus familiares, já que eles não os ouvem. Eles acham que ainda estão vivos. E quem é que vai ajudá-los? Nós, espíritos de luz. Mas por que vocês não os recolhem logo? Há um tempo para alguns entre a vida física e a vida espiritual. Repare que eles estão perturbados, ou seja, ainda não se desligaram totalmente da carne. Por isso, ainda não podem ser resgatados. Eles ainda estão presos à materialidade, através de laços fluídicos. Por que isso acontece? São espíritos que estão muito presos às coisas materiais e às suas coisas pessoais. São almas que ainda se acham donas das contas bancárias, dos apartamentos, das casas, dos carros e etc. Esses espíritos demoram a se desligarem do corpo físico. Eles ficam esperando para ver o que vai acontecer. Pagam para ver. É um estado de perturbação? Sim. E quanto tempo dura isso? O tempo da compreensão. Varia muito de um para o outro. Eles precisam acreditar que morreram para a vida física. Eles precisam se aceitar. Precisam reconhecer-se como espíritos. Como assim, Daniel? Alguns espíritos desencarnados ainda estão presos a velhos ensinamentos. Muitos acham que têm que se manter ao lado de seu corpo no cemitério, porque lhes foi ensinado que Jesus viria para ressuscitá-los. Sendo assim, ficam de vigília ao lado do corpo no cemitério, esperando pelo Messias prometido. E isso gera muito sofrimento a eles. Mas os corpos apodrecem. Sim, mesmo assim, eles se mantêm esperançosos de que isso vai acontecer. Isso é uma punição? Não. Ignorância mesmo. São espíritos presos às coisas materiais, como já disse. Esses espíritos normalmente já ouviram falar da vida eterna. Apesar de se sentirem eternos, eles insistem em não acreditar. Daí todo esse sofrimento e perturbação. E eles serão ajudados? Sim. Todos os filhos de Deus são assistidos por ele. O que acontece é que às vezes nem mesmo Deus consegue ser ouvido por eles. É muita ignorância mesmo, não é? Sim, ignorância não é o mais correto a dizer. É falta de conhecimento e aprendizado das coisas de Deus. Falta de humildade. Basta você observar essa casa espírita onde estamos agora. Quanto dinheiro foi gasto na construção desse templo? Quanto tempo perdido? Será que as pessoas que se propuseram a construir essa casa espírita nunca perceberam que lhes faltavam humildade e conhecimento doutrinário? Será que em nenhum momento perceberam que necessitavam de alguém que conhecesse os espíritos? Que tivesse o dom da comunicação com os espíritos? Alguém preparado para isso? Como eu já lhe disse, existem muitos dirigentes que se tornaram dirigentes simplesmente porque leram alguns livros.
São almas que só aumentam seu sofrimento e, infelizmente, carregam consigo uma legião de pessoas que não buscam conhecer a verdade. Pessoas preguiçosas que não querem se instruir. Não se dirija a um centro espírita simplesmente porque você leu toda a codificação espírita. Para ser um dirigente espírita, é necessário todo um preparo. É necessário que você tenha encarnado com esse propósito, com essa missão. É necessário que você seja uma alma missionária. É necessário que haja pelo menos um médium. São pessoas de baixo conhecimento espírita. Elas se acham donas da verdade, quando na verdade só estão aumentando seus débitos. São, em sua maioria, sensitivos e não médiums. Médium nasce com esse propósito. Não se fabricam médiums. Já lhe falamos sobre isso. Excelente explicação, Daniel. Osmar, nada. Nadinha mesmo acontece sem a permissão de Deus. Então, por que não há Deus nessa casa espírita? Há Deus sim, e eu vou lhe mostrar. Mas é um Deus que só os espíritos conseguem ver. Meu coração acelerou naquele momento. Daniel se levantou e me levantou junto com ele, me puxando pelo braço esquerdo. Feche os olhos, disse o mentor. Sim, Daniel, disse-lhe com o coração acelerado. Por alguns segundos mantenha os olhos fechados, orientou-me Daniel. Daniel, meu coração está acelerado, disse-lhe. Mantenha a calma, eu estou aqui ao seu lado. Sim, Daniel. Passados alguns segundos, ele ordena que eu abra os meus olhos. Abra os olhos agora. Abri os meus olhos e vi uma cena muito linda. Havia vários mentores espirituais com seus aprendizes ao lado. Eles, assim como Daniel, usavam aquele centro espírita para passar ensinamentos para espíritos como eu. Os mestres mostravam e aproximavam os alunos dos espíritos que estavam rodeando os pseudo-médiuns sentados à mesa e lhes falavam, ensinando a todos o que acontece em uma casa espírita onde a vaidade, o orgulho e os egos estão acima da caridade. Logo, outros espíritos chegavam trazendo macas. Os mentores se aproximavam dos espíritos que vagavam perturbados e colocavam a mão direita sobre a testa deles, que desmaiavam e eram colocados nas macas de resgate. Os maqueiros, após deitarem aqueles pobres espíritos, os levavam para dentro de uma névoa branca, no canto direito do centro espírita. Mulheres e homens eram levados desmaiados para dentro daquele túnel de luz. Mas alguns, infelizmente, eles não assistiram. Curioso, eu não me contive e perguntei a Daniel. O que virou isso aqui agora, Daniel? Nada mudou. Este centro espírita continuará a ser o que é enquanto essas pessoas estiverem aqui para se exibirem e não para fazer a caridade. Mas isso aqui está parecendo um pronto-socorro espiritual. Nós nos aproveitamos dessas situações para passar ensinamentos a vocês que precisam compreender o amor divino. Aqui, hoje, vamos levar quase todos os espíritos que se encontram em agonia, graças à permissão que tivemos e à intercessão de Jesus. O amor, mais uma vez, superou todos os limites da razão. Quer dizer que as coisas podem mudar de uma hora para outra? Sim. Só Ele pode mudar as coisas. As regras estão aí. Elas foram criadas para ordenar o mundo dos espíritos. Uma vez ou outra, as regras são quebradas, mas sempre serão quebradas pelo amor de Deus. Você já tinha visto isso acontecer aqui, Daniel? Sim, 2 outras vezes. Quem sabe este centro, mesmo sem nenhuma direção espiritual, possa estar sendo utilizado como centro de apoio e resgate desses espíritos. Pode ser, quem sabe, disse Daniel. Olha, Daniel, parece que aquela mulher não quer ser levada. Ela está relutando em ir. Sim. Ela vai tentar ficar, mas como eu já lhe disse, quase todos serão levados no dia de hoje. Ela não poderia ser deixada para trás? Sim, se ela desejar muito. Como assim? Livre-arbítrio, Osmar. Livre-arbítrio. Eu tinha me esquecido disso. Sem problemas, disse Daniel. Daniel, e esse passe que está sendo dado aqui agora nessas pessoas, tem alguma finalidade?
Funciona. Você não pode dar aquilo que não tem. Você está vendo as mãos dos pseudo-médiums? Sim. Você vê sair algum fluido delas? Não, não sai nada. É isso. Você não pode dar aquilo que não tem. Mas sei de pessoas que fazem cursos disso ou daquilo para aplicarem passes nos outros. Isso não funciona? Vou repetir. Você não pode dar aquilo que você não tem. Estou sendo chato, não é? Não, de maneira alguma, Osmar. Eu é que preciso ser mais claro, e vou ser, preste atenção. Como pode um pecador curar alguém do pecado? Pode um assassino deixar de ser um assassino? Pode um ladrão ensinar alguém a honestidade? Pode uma mulher adúltera ensinar alguém a não trair? Você só pode dar aquilo que tem de melhor dentro de si. Se você é um operário da casa espírita e não vigia e transforma seus pensamentos ruins em sentimentos bons, o que você tem para dar? Embora o arrependimento possa mudar seu estado espiritual, o crime cometido tem que ser reparado. Sendo assim, quem traiu, matou, roubou ou enganou terá primeiro que reparar seu erro diante do Criador, para depois achar-se apto a dar alguma coisa a alguém. E como eu reparo um erro diante do Criador? Perguntei. Sendo perdoado. E como eu consigo o perdão de Deus? Transformando-se intimamente e usando de toda sinceridade, reforma íntima, Osmar. Que prova difícil, Daniel. Por quê? O que mais vemos hoje dentro das casas espíritas são pessoas mentirosas, falsas, enganadoras, desonestas, aliás, em todo lugar. Por isso, a necessidade da transformação. Não basta arrepender-se. Tem que haver uma mudança radical. Sem uma reforma íntima, nenhum médium sensitivo ou espírita serve para os bons espíritos. Se você não se transformar sinceramente, nada podemos fazer. Todos dão aquilo que têm de melhor. Mas há casas espíritas sérias, não é, Daniel? Milhares de pessoas sinceras e honestas que estão ao nosso lado. Esse é o verdadeiro exército de Deus. São os trabalhadores da última hora, Osmar. Que bom, eu já ouvi falar sobre eles, disse-lhe. E ainda tem mais. Olha, Osmar. Daniel me pede que observe os médiuns. Fiquei muito impressionado com o que vi naquele momento. Dentro do peito de alguns médiuns, pude ver claramente uma mancha escura bem no centro do corpo deles. Parecia uma mancha preta no peito de alguns médiuns. O que é isso, Daniel? Esses espíritos estão marcados para não voltarem mais a reencarnar na Terra. Como assim? Todos nós temos uma luz própria, visto que não temos forma. A sexualidade dos corpos nos quais encarnamos só nos serve por experimento. Sendo assim, nós, espíritos criados por Deus, não temos um sexo definido. Isso eu já sei, pois esses espíritos estão marcados para o exílio que começou a acontecer no planeta Terra. E para onde irão esses espíritos? Para planetas que estão na mesma vibração que eles. Justo, eu disse. Sim, justiça divina. Já não podem mais conviver espíritos em evolução com espíritos que não aceitaram evoluir. Eu já li alguma coisa sobre isso, só não achava que as marcas eram tão fortes assim. Aliás, lembrei-me agora, no livro A Batalha dos Iluminados, que psicografei, eu pude ver essas marcas nos espíritos que estão sendo preparados para serem levados para outros planetas. Tive uma experiência ímpar quando da psicografia desse livro. Essas marcas se acentuam à medida que está se aproximando o exílio. Quer dizer que quanto mais próximo o exílio, mais espíritos veremos com essa marca? Isso mesmo. Essa é a marca que separa o joio do trigo, como prometido. E tem mais. O que, meu Deus? À medida que o tempo encurta, mais densa fica a condição espiritual terrena, mais violência, mais injustiças, mais tudo. O ambiente terreno fica pior para depois do exílio ficar bem melhor. Muito bom, Daniel. Justiça divina. Sim,
justiça divina. Voltemos à colônia Amor e Caridade. Sim, vamos, Daniel. Voltamos à colônia, e logo depois voltei para minha humilde casa. A caridade é um dos instrumentos que direcionam o espírito à perfeição. Osmar Barbosa. Cartas consoladoras. Passados mais alguns dias, eu me encontrei novamente com o caboclo Ventania nos jardins da colônia Amor e Caridade. Era um lindo dia de sol. Eu estava sentado em um dos bancos espalhados pelo lugar, observando uma linda batalha entre o sol e a sombra. Os raios de sol teimavam em passar entre as folhas de um lindo ipê roxo, sob o qual nos encontramos. Pássaros cantavam alegremente naquele dia. Após algum tempo sentado ali sozinho, ele se aproximou de mim a passos lentos. — Olá, Ventania! — disse-lhe afobado. — Olá, Osmar! — Como estão as coisas? — Muito trabalho — disse o caboclo. — Vocês não se cansam de trabalhar? — Nós temos nosso tempo de descanso. Posso me sentar a seu lado? — Sim, claro. Ele então sentou-se bem próximo de mim. — E o que vocês fazem nessa hora de descanso? Perguntei. — Visitamos familiares que estão encarnados. Passeamos por países que não tivemos a oportunidade de conhecer quando estávamos vivendo na Terra. Visitamos nossas vidas anteriores, visitamos outras colônias, nos reunimos para estudar, nos reunimos para matar a saudade das coisas que experimentamos juntos nas encarnações passadas, cuidamos das coisas da natureza, passeamos com nossos amores, aconselhamos a nossos assistidos, protegemos a quem amamos e muito mais. Aqui temos muita coisa para fazer. Nossa, pensei que quando desencarnasse ficaria aqui descansando. Descansando? Descansando de quê? Ah, sei lá, a vida é tão difícil e é assim que todos pensam na Terra. As dificuldades que se apresentam na sua vida atual, na vida de encarnado, só servem para lhe engrandecer o espírito. Receba tudo como oportunidade e tudo lhe será mais fácil compreender. Pensando bem, imagine conhecer lugares que nunca visitei, visitar quem eu amo, ajudar quem é importante para mim, reviver minhas experiências anteriores. Isso tudo deve ser fantástico. E é. Não pense você que vai chegar aqui e ficar sentado em uma praça olhando as modas. Você pode até fazer isso, mas depois de 2 meses sentado na praça sem fazer nada, logo vai pedir uma vassoura para varrer a praça toda. Daqui a pouco vamos ver você varrendo toda a colônia. Risos. Imagine viver sem um corpo físico, sem cansaço, sem doença, sem necessidades fisiológicas, sem mentiras, sem enganação, sem limites para a felicidade. Nossa, quanta notícia boa, meu amigo! Pois é. Isso tudo é o que lhe espera quando você deixar o corpo físico. Claro, se você merecer. Será que é por isso que os espíritos desencarnados demoram a se comunicar? É também por isso. As coisas aqui são muito dinâmicas. Como o espírito desencarnado tem a certeza de que breve poderá ver seus familiares, ele relaxa, tira da cabeça essa preocupação e logo começa a se integrar às coisas do mundo espiritual. Quando o espírito está aqui, Osmar, ele fica ansioso em aprender tudo, para ter novidades para contar à pessoa que ele ama quando ela chegar. Logo que chegam, eles começam a fazer tudo isso? Sim, dependendo, é claro, do estado em que chegam aqui. Quando eles chegam esclarecidos, tudo fica mais fácil. Tudo é merecimento. Lembre-se sempre disso. Merecimento. Ainda bem. Ainda bem o quê? Ainda bem que estamos tendo essa oportunidade. A oportunidade de esclarecer-se? Sim, os livros são muito esclarecedores. Se soubermos aproveitar essas informações, tudo ficará mais fácil quando desencarnarmos. E isso é só um pouco do que podemos lhe contar. Existem ainda coisas que vocês não podem revelar? Perguntei. Existem milhares de coisas que ainda não podemos revelar a vocês. Por quê? Assim como Jesus falou por parábolas, porque ainda não se tinha capacidade de compreender seus ensinamentos, assim é agora.
Nós temos muitas coisas ainda para revelar, mas vocês ainda são incapazes de compreender. Puxa vida! Lamento. Eu não fico chateado, eu fico triste. Não fique. Vou lhe dar uma dica. Se você quiser acreditar, muito bem. Se não quiser, não tem problema. Eu não vou ficar chateado. Que isso? Como não acreditar em você? Conte-me. Logo que o espírito chega ao mundo espiritual, ele se reconhece como espírito eterno. E quando ele compreende isso, uma chama de felicidade se acende dentro do peito de cada espírito que aqui chega. O medo da morte o faz viver em depressão, sofrimento e tristeza. O espírito, quando encarnado, está em uma correria para conquistar logo tudo aquilo que sonha, pois ele tem a certeza de que vai morrer. Pois bem, quando você chega aqui e é conscientizado da eternidade, a pressa deixa de existir em sua vida. Seus objetivos passam a ser outros. Imagine viver na certeza de que você não vai morrer. Imagine poder andar pelo universo de luz sem nenhuma coisa que lhe prenda a algo. Imagine visitar o lugar que sempre sonhou e ficar por lá o tempo que quiser. Imagine encontrar-se com amigos que você perdeu pela vida, parentes, familiares, colegas de escola, pessoas que foram importantes em sua vida, ou melhor, em suas vidas. Eu nem consigo me imaginar vivendo isso tudo. É por isso que evitamos falar das coisas que lhe serão possíveis na vida eterna. É difícil mesmo para nós acreditar em tudo isso. E isso é só o começo, Osmar. Eu fico muito feliz em saber de tudo isso, meu amigo. Pode acreditar. Mas tem uma coisa que está revolucionando tudo isso. O quê? O Espiritismo, disse Ventania. É mesmo. O que seria de nós se não tivéssemos recebendo o Espiritismo? Existe uma coisa que todos vocês precisam saber. O quê? O Espiritismo ainda é um pequeno princípio de tudo aquilo que está reservado para a humanidade. Como assim, Ventania? Vocês ainda estão em estado primitivo. Ainda são incapazes de receber tudo o que nós, espíritos, temos para lhes dar. Ainda faltam muitas informações, muitos ensinamentos. Será? Sim. Tudo está na medida certa. Logo, vocês vão receber mais um missionário de luz que deixará definitivamente uma porta aberta para a humanidade elevar-se ainda mais. Que legal! É bom saber disso. Allan Kardec foi só o início. Ele começou a revelar o Espiritismo. Ufa, que notícia boa! Sim, aguarde e verá. Obrigado, meu amigo, por mais esta oportunidade. Nossa, eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês tudo o que eu tenho recebido aqui. Por alguns segundos ficamos em silêncio, e ele então muda de assunto. Que bom! Agora precisamos visitar outro centro espírita, outro tipo de energia e de trabalho que envolve a espiritualidade suprema. O que é isso? Venha, vamos visitar um centro onde se realiza o espiritismo em sua grandeza. Caminhei com ele, até que tudo se escureceu à minha frente, e me vi entrando em um centro onde dezenas de mães aflitas esperavam por uma cartinha consoladora. Logo eu me emocionei ao enxergar corações aflitos. Coração de mãe é diferente dos demais corações, principalmente das mãezinhas que perderam seus filhos. Ansioso, me sentei bem próximo aos 2 médiuns que se preparavam para psicografar as mensagens. No portão do centro espírita, pude ver uns 15 caboclos e caboclas que vigiavam o lugar. Pude ver também, um pouco mais distante, mais precisamente na esquina da rua do centro espírita, 5 exus que guardavam o lugar, tudo muito bem protegido. Ventania ficou de pé ao meu lado. — Você não vai se sentar? Perguntei. — Não, nós não nos cansamos, disse ele. Desculpe, havia me esquecido disso. Na verdade, estou ajudando na segurança do lugar. Mas é necessária toda essa segurança? Não, não é necessária toda essa segurança. Acontece que essa casa espírita aqui é muito querida por nós. E quando tem alguma sessão aqui, todos nós gostamos de vir para cá e auxiliar esses trabalhadores de luz. Puxa,
Quer dizer que vocês se afinam com determinadas casas espíritas? Quem é que não quer estar perto do que é abençoado? É assim que funciona? É sempre assim que funciona. Você não gosta de assistir ao seu artista preferido? Você não gosta de ouvir sua música predileta? Sim. Então, boas casas espíritas são para nós templos sagrados, onde podemos ouvir bons corações e boas preces. Nossa, que lindo! Você ainda tem muito que aprender conosco, Osmar. Estou à sua disposição. Quero aprender tudo isso. As psicografias vão começar. Fique em silêncio. Sim, pode deixar. Uma nuvem violeta invadiu o lugar. 2 médiuns estavam sentados à pequena mesa com maços de folhas de papel em branco, e à sua frente um punhado de lápis com pontas afinadas dentro de um pote aguardavam o início da sessão. Uma linda prece foi proferida pelo médium responsável pelo trabalho, e todos ficaram em silêncio. Eu vi quando uma jovem, aparentando uns 15 anos de idade, chega à porta principal do centro espírita. Ela está acompanhada por outra jovem que veste uma túnica azul clara que vai até os pés. No cabelo longo e loiro, ela traz algumas flores coloridas, presas como se fosse uma coroa de flores. A jovem sorri e deixa que a menina caminhe em direção aos médiuns. A jovem é morena e está muito emocionada. Antes de se aproximar do médium psicógrafo, ela vai até uma senhora que está sentada na terceira fileira, ajoelha-se a seus pés e coloca a cabeça no colo daquela que pude perceber ser a sua mãe. Foi um momento de muita emoção para mim e para o médium, que assistia tudo calado em oração. A jovem, de nome Adriele, colocou seu rosto entre as mãos da mãe, que, muito emocionada, chorava soluçando, percebendo a presença da filha querida que fora assassinada pelo antigo namorado. Foram momentos difíceis para as duas. Após alguns minutos, Adriele despede-se da mãe, beijando-lhe a face e secando com os polegares as lágrimas sofridas daquela mãe. Ela então se dirige à mesa e se coloca ao lado do médium, que começa a psicografar uma linda cartinha. Nesse momento, pude ver uma fila que se formava na porta principal do centro espírita, onde a menina de azul organizava a entrada e saída dos espíritos que vieram para se comunicar. Adriele então escreve: Querida mãezinha, a saudade é grande por aqui. Perdoe-me por minhas escolhas. Ele é um homem muito mau. Não havia necessidade dele fazer o que fez comigo. Naquela tarde, eu até pressenti que algo de muito ruim iria acontecer. Eu saí da escola com essa sensação, mas eu preferi acreditar no amor que eu sentia por ele. Mãezinha, que saudades de você e do papai. Mande um beijo muito especial para o meu irmãozinho. Não se culpem pelo que aconteceu. A culpa foi minha, que confiei o meu coração a quem não mereceu. Além disso, estava escrito em meu destino esse fim. A vida nos é dada para engrandecer o nosso espírito. Agora eu estou bem, mamãe. Eu passei alguns dias no hospital que existe aqui. Eu fui muito bem cuidada. As enfermeiras são muito carinhosas. Logo que saí do hospital, fui levada a me encontrar com a vovó Eufrásia e com meu avô Antônio, que agora cuidam de mim. Eles mandam beijos para todos aí. Aqui eu fiz amizade com muitas meninas iguais a mim. Uma é muito especial. Foi ela quem me trouxe aqui hoje para escrever essa pequena cartinha. Mãe, cuida da minha cachorra Mel. Mãe, siga em frente. Eu te amo. Pai, eu te amo. Eu estarei sempre ao lado de vocês, podem ter certeza. Vocês não são culpados de nada. Fiquem com Deus. Adriele. Todos choraram com a leitura da carta da jovem menina. Permaneci calado e impressionado ao ver como tudo é organizado. Vi espíritos jovens cuidando de outros jovens, tudo muito bem organizado e feito com muito amor. Meus olhos se encheram de lágrimas, pois me lembrei de meus pais e meus avós, como eu gostaria de revê-los. Ventania, que tinha se ausentado, volta e fica de pé ao meu lado novamente. Gostou do que viu? Estou gostando do que estou vendo. Que coisa linda! Que momento especial para todos!
A menina que acabou de psicografar foi assassinada pelo namorado, causando muita dor aos seus pais. Essa cartinha que a mãe acaba de receber faz toda a diferença para ela. Adriele está agora pronta para seguir evoluindo na colônia em que se encontra. A mãe, agora aliviada com a notícia, poderá seguir em frente. O pai, que tanto sofre desiludido com a vida, após a leitura desta carta, irá procurar a doutrina espírita e se tornará um grande operário da caridade. Quanta coisa uma só cartinha pode fazer, não é, Ventania? Sim, tudo isso tem um propósito. Essa carta é um marco nessa família. A tragédia que muito feriu a todos foi como um terremoto que quase destruiu essa linda família. Após a assistência que tivemos a oportunidade de lhes dar, eles recebem agora um pequeno pedaço de papel contendo algumas palavras que mudarão para sempre o destino de todos. Que missão linda a desse médium! Médiuns psicográficos são especiais para nós. Como assim? Médiuns psicográficos são mensageiros de Deus. São poucos sobre a Terra, mas são importantes para nós. Carteiros do amor. Existe algum tratamento diferenciado para eles? Para os sérios, sim. Para os falsos, não. Alguém tem coragem de fazer disso uma mentira? Infelizmente, é o que mais se vê por aí. Meu Deus! Por que você está com os olhos marejados? Você reparou? Sim. Esteve chorando? Ele me perguntou. Quase. O que houve? Saudades da minha mãe e do meu pai, e também dos meus avós. Por que você não pede para vê-los? Não sei se sou merecedor. Peça ao Daniel. Você sabe alguma coisa sobre os meus pais? Só o Daniel pode lhe responder isso. Por quê? Você não vive por aí? Eu vivo por aí cuidando das minhas coisas e não das suas. Perdoe minha pergunta. Não é um fora, desculpe-me, mas é a verdade. Aqui cuidamos da nossa evolução. Evolução, Osmar, é pessoal. Todos que chegam aqui correm logo para buscar evoluir rapidamente, para poder ascender a planos superiores. É assim. Eu compreendo, Ventania. Não se preocupe. Obrigado por sua compreensão. O ambiente se torna frenético. Vários espíritos se comunicam por meio das cartinhas com seus familiares, que lotam o lugar. Mas algo me preocupava, e então voltei ao assunto com o caboclo. Ventania, me perdoe, mas você me disse que há médiuns que fazem esse tipo de reunião, mas que na verdade é tudo mentira. Como pode isso? Por que Deus permite que isso aconteça? Afinal, são mães que estão sofrendo, e eu acho isso, na verdade, uma crueldade. Deus tudo permite. Há falsos médiuns fazendo coisas piores que isso. Há falsos médiuns em todos os lugares. Na verdade, são as pessoas que buscam esses falsos médiuns que os mantêm ativos. Como assim? As pessoas lotam os centros espíritas atrás de informações e previsões sobre suas vidas. Isso é o que alimenta esse mercado do espiritismo. Sim, por isso virou um negócio para muitos pseudo-espíritas, pseudo-médiuns. Nós, espíritos, não estamos aqui para fazer previsões para quem quer que seja. Esta não é uma atribuição dos bons espíritos. Só espíritos enganadores, quiumbas e eguns, é que vivem para isso. O que nós fazemos normalmente é alertar os consulentes sobre suas atitudes. Orientamos, auxiliamos e exemplificamos as coisas de Deus. Se todas as pessoas que buscam um centro espírita questionassem ao espírito incorporado sua origem, seu verdadeiro nome, de onde vem, com quem trabalha, a que colônia pertence, por que ainda está trabalhando desta forma, quais os objetivos do trabalho dele, quantas encarnações ele já teve, por que serve aquele centro espírita, qual a ligação dele com a casa espírita, se todos deixassem de lado a cara feia e as ameaças que o espírito incorporado faz e o questionassem seriamente, provavelmente esses centros espíritas deixariam de existir. Mas o que vemos não é isso. O que vemos são pseudo-médiuns, pseudo-espíritas fazendo cara feia na incorporação para amedrontarem os consulentes, pedindo bebidas fortes, charutos caros, cigarros,
Tudo isso para demonstrar que ele, o Espírito, é poderoso. Coitados. Isso eu já aprendi com vocês. Então, ele permite tudo. Basta você questionar. Tomara que após a leitura deste livro, as pessoas passem a questionar essas entidades, ou pseudo-entidades, se assim posso chamar. Este é um dos objetivos desta nossa conversa. Obrigado por esta oportunidade, Ventania. De nada. Agora vamos para outro centro espírita? Não podemos ficar mais um pouco? Eu gostaria de ver chegar outra mensagem. Sim, claro que sim. Perdoe-me pela pressa. Que isso, Ventania? Olhe, vem chegando um rapaz. Ele vai se comunicar. Fique atento. Obrigado, Ventania. Olhe, apenas olhe. Um rapaz aparentando uns 19 anos entra no lugar, trazido pela menina de azul. Ele está muito emocionado. Seus pais estão sentados na primeira fila de cadeiras do centro espírita. Amparado, ele se joga aos pés dos seus pais, que nada percebem. Ventania, na psicografia da menina, eu pude perceber que a mãe dela sentiu sua presença quando ela deitou-se em seu colo. Agora, este rapaz está abraçando seus pais, e eles nem sequer se emocionam. O que está acontecendo? Eles não são espíritas. Na verdade, eles são de outra religião e não acreditam em cartas consoladoras. Eles não acreditam neste tipo de comunicação. Ora, mas se não acreditam, o que estão fazendo aqui? Nós os trouxemos para receber a carta. Vocês? Sim, nós. Vocês podem fazer isso? Sim. Já lhe dissemos que estamos mais presentes em seus pensamentos do que possa imaginar. Sim, vocês vivem nos dando bons conselhos. Isso não é um bom conselho? Sim, claro que sim. Mas por que vocês fizeram isso? O menino de nome George está sendo tratado na colônia Amor e Caridade. Daniel nos pediu para trazer os pais dele para receberem a mensagem que ele precisa muito passar. George suicidou-se e agora, arrependido, precisa do perdão de seus pais para seguir adiante. Nossa, eu nem imaginava isso. Ele é um suicida? Sim. Depois de passar 2 anos no Vale dos Suicidas, nós conseguimos resgatá-lo e estamos auxiliando-o. Puxa, que legal, Ventania. Eles então não vão perceber a presença do filho? Espere a carta ser escrita e lida. Vamos aguardar. George é levantado pela jovem vestida de azul e levado à mesa onde os médiuns estão psicografando para escrever sua mensagem. Muito nervoso, ele é consolado por outros 2 rapazes que chegaram com ele ao lugar. George, então, começa a escrever sua carta. Querida mãezinha Helena e querido paizinho José Carlos, primeiramente, quero pedir perdão pelo meu suicídio. Eu estou muito arrependido por ter causado tanta dor a vocês, aos meus avós e a meus irmãos. Eu não conseguia mais viver sem as drogas, e foram elas que me obrigaram a fazer o que fiz. Não sofram e muito menos se culpem pelo que eu fiz. Saudades da Marcela, do Marcelo e da Magali. Eu amo vocês. Mamãe, eu sei que lhe causei um sofrimento difícil de superar, mas estou sendo assistido por espíritos amigos e até já me encontrei com o vô José. Ele lhe manda abraços. Vovó Janira, eu te amo muito e lhe peço perdão. Vovô Alberto e vovó Marisa, não se sintam culpados. Vocês foram e são os melhores avós do mundo. Mãezinha, cuida bem dos meus irmãos. Eu amo muito eles. Pai, segue em frente com a cabeça erguida. Você não é culpado em nada. Você não errou. Tenho que ir. Saudades e abraços nos amigos da faculdade. Beijos especiais em Luciana, que sempre amarei. Perdoe-me. George. Eu pude ver e sentir a emoção tomar conta daquela família. E todos choraram com a carta de George, inclusive eu. Que linda mensagem, Ventania. Sim, ele precisava mandar essa mensagem para seus pais. Quer dizer que essa carta que ele acaba de escrever vai ajudá-lo em sua trajetória espiritual? Sim. Agora ele recebe o perdão da família.
Seu coração ficará em paz. George só precisava mesmo desta carta para se acalmar e seguir evoluindo. Sabe o que mais me deixa feliz, Ventania? Não, disse o caboclo, mentindo para mim. É ver que este médium está utilizando sua mediunidade para aliviar não só corações encarnados, mas principalmente para auxiliar espíritos desencarnados. Viu como é importante que a mediunidade seja levada a sério? Como é importante um médium ser honesto? Sim, agora eu posso compreender como Deus é amoroso com seus filhos. Imagine se não existissem médiums como este rapaz. O que seria dos espíritos, como o de George, por exemplo, que precisava dessa cartinha para seguir em frente? Por isso, Osmar, é importante que este livro que estamos escrevendo chegue às mãos de médiuns bem intencionados, que estão sendo estragados, iludidos e desviados por dirigentes inescrupulosos e de mau caráter. Os médiuns precisam aprender a observar as atitudes dos dirigentes das casas espíritas e não saírem por aí se entregando a qualquer um. Quem eles são? De onde vieram? Como utilizam a sua mediunidade? Quem eles ajudam? São eles ou elas honestos? Sinceros? Verdadeiros? São eles ou elas justos? Onde está a sua moral? E etc. Estas são algumas perguntas que aquele que procura um dirigente espírita sério deve se fazer. Se todos os envolvidos nessa relação com os espíritos levassem isso a sério, provavelmente esses maus dirigentes nem existiriam, disse-lhe. Eles se dizem espíritas. Dizem que recebem entidades famosas, mas na hora de saírem de uma casa espírita, falando mal de seus colegas e dos dirigentes, não consultam seus famosos guias. Eu não tinha pensado nisso, Ventania. Olha, se você é médium de um centro espírita, e lá o seu guia, mentor, protetor, como quiser chamar, bebe, fuma, dá consulta e tal, está feliz da vida, e na hora de você sair do centro espírita, você não o consulta, quem é que estava bebendo e fumando? Você ou o espírito? O médium, com certeza. Isso mesmo, Osmar, o pseudo-médium. Se você quiser ir agora, podemos ir, disse-lhe. Vamos. Sim, vamos. Ele então me levou de volta ao mesmo banco. Já era fim de tarde, e fiquei ali sozinho por algum tempo, refletindo sobre tudo o que havia experimentado naquele dia. Fiquei juntando coragem para perguntar a Daniel sobre meus pais. A cura da alma começa por dentro. Osmar Barbosa. A cura espírita. No dia seguinte, Daniel aparece em minha casa e me convida para ir com ele conhecer outro centro espírita. Vamos conhecer outro centro espírita, Osmar? Imediatamente, disse-lhe. Rapidamente, chegamos a outro centro espírita. Era um lugar muito bonito. Havia uma ampla sala com várias macas. Todas estavam cobertas com lençóis brancos e travesseiros iguais. Parecia uma enfermaria de hospital. Aproximadamente 20 pessoas estavam deitadas, cobertas até o pescoço por lençóis brancos. Todas as pessoas deitadas estavam com os olhos cobertos por uma máscara, daquelas descartáveis que vemos nos hospitais. O silêncio só não era total porque podíamos ouvir uma linda música instrumental tocando bem baixinho ao fundo. Mas entre os trabalhadores daquele lugar, o silêncio, esse sim, era total. Podia-se até ouvir a respiração de alguns. Aproximadamente 20 médiuns estavam sentados, todos vestidos de branco com as mesmas máscaras, só que cobrindo-lhes a boca. Eles usavam toucas hospitalares. Alguns usavam luvas descartáveis. Alguns tarefeiros eram os responsáveis por tirar os pacientes das macas e colocá-los de volta. Aproximamo-nos e nos sentamos no lado oposto ao dos médiuns. As luzes eram fracas e de cor azul. O ambiente estava cheio de fluidos que pude ver flutuando no lugar. Daniel, que lugar é esse? Um hospital espiritual, disse ele. Quanta energia tem esse hospital espiritual, né? Sim,
Um hospital espiritual é um lugar ao qual somente os bons espíritos têm acesso. Esse tipo de centro espírita está chegando agora ao plano físico em maior número. Por quê? Pela misericórdia divina. Foi Deus quem ordenou? Sim, por intermédio de Jesus, é claro. Por que por intermédio de Jesus? Porque não se vai ao Pai senão pelo Filho. Lembra-se disso? Sim, eu me lembro. Quer dizer que Jesus permitiu que esse tipo de ajuda chegasse à Terra para ajudar seus irmãos? Exatamente isso. Qual o propósito? Curar enfermos. Quem faz isso? Em todas as colônias espirituais espalhadas sobre o orbe terreno, há enfermarias e centros de tratamentos para o refazimento perispiritual que todos necessitam quando chegam à vida eterna. Você já me falou um pouco sobre isso. Pois é. Esses mesmos médicos estão vindo à Terra primeiramente para redimir seus erros e depois para auxiliar aos irmãos mais necessitados. Médicos, pecados, como assim? Hoje em dia nem tanto, mas a maioria dos médicos que estão vindo do plano espiritual para auxiliar os enfermos deste lugar são médicos que se utilizaram dos conhecimentos anatômicos ou biológicos para fazerem experiências com seres ainda vivos. E também porque nunca acreditaram que dentro de um corpo físico havia um espírito em prova e expiação. Quando esses médicos chegaram à vida espiritual, eles haviam adquirido muito conhecimento sobre o corpo humano. Então, lhes foi oferecida a oportunidade de redimirem-se fazendo o que mais eles sabem fazer. Curar doentes? Sim, curar doentes. Mas eles curam o corpo físico, não é isso? Sim, o corpo físico nada mais é do que uma condensação fluídica aliada a uma composição biológica. O que eles fazem é harmonizar essas duas energias. Assim, eles conseguem, por exemplo, extirpar ou até mesmo fazer sumir tumores. Eu tenho visto muita cura nos centros espíritas mesmo. Há alguns médiuns que são especialistas nisso. Exatamente. Alguns médiuns encarnaram com a missão de auxiliar esses médicos. Assim, juntos, eles conseguem realizar um bom trabalho. Bem, preciso perguntar se há enganadores nesse meio também, não é? Enganadores há em todos os lugares, em todas as raças, em todas as etnias, em todas as profissões, em todas as crenças, em todas as religiões, etc. Enganadores sempre existiram desde que o mundo é mundo. O que tens a fazer é olhar sempre o caráter do médium, sua conduta, sua moral, seu comportamento diante das dificuldades em realizar seu trabalho, como já lhe dissemos. Observe sempre como ele reage diante da ingratidão. Bons médiuns não desistem facilmente da caridade e do amor ao próximo. Bons médiuns são sensíveis às dores alheias. Bons médiuns são humildes e, na maioria das vezes, pessoas simples. Bons médiuns são honestos, sinceros, verdadeiros e amigos. Por que eles são assim? Porque encarnaram como missionários e não para espiarem. São espíritos que receberam a ordem e estão obedecendo, apesar das dificuldades e das incompreensões. São espíritos mais evoluídos. Certamente, eles serão muito bem recompensados. Não tenha dúvida disso. Mas vale a pena sofrer antes de desencarnar do que após. A vida na Terra é curta, mas nos planos espirituais é eterna. Tudo o que sofres agora lhe será acrescentado com louvor na erraticidade. Não julgues que encarnastes para sofrer sempre. Um dia, todas as suas recompensas terrenas lhe serão entregues antes de voltar para a vida eterna. Quer dizer que vale a pena o sofrimento da mediunidade? A mediunidade não é para ser desperdiçada, e não é para qualquer um. Ser médium é ter assumido conosco uma missão espiritual, como já lhe falamos.
Quem escolheu encarnar e ser médium foi você. Nós, espíritos de luz, estamos ao seu dispor para nos elevarmos aos olhos do Criador. Juntos, sempre juntos. Quando um médium desiste ou se desvirtua de seu propósito, só nos resta lamentar tal decisão. Mas isso não impede o nosso engrandecimento e muito menos nos impedirá de seguir em nossa jornada evolutiva. É difícil para o médium cumprir os compromissos assumidos com a sua mediunidade? As provas são para os médiuns e para aqueles que não são médiuns. Todos os espíritos encarnados estão em provas e expiação. Todos são e serão tentados sempre a desvirtuar-se do caminho correto. Faz parte da evolução. Com Deus e com a evolução não há negociatas. Não dá para fingir que não sabia. Não se enganam os espíritos. Nós ficamos penalizados com aqueles que erram. Porém, não nos é permitido sofrer por alguém que não merece o nosso sofrimento. O maior problema do médium é a vaidade e a inveja. O médium nunca está satisfeito com o guia ou mentor que tem. Ele está sempre preocupado com quem é o espírito que está incorporando no médium ao seu lado. Será que o guia ou o espírito incorporado ao lado é melhor do que o mentor dele? Logo que um médium percebe que outro médium está se destacando dentro de uma casa espírita, ele começa a tentar denigrir a imagem de seu companheiro de trabalho. Em vez de se ocupar do estudo doutrinário para auxiliar seu mentor espiritual ou guia de trabalho, ele só se preocupa em tentar ser melhor do que o outro. Logo, o guia de trabalho ou mentor se afasta, porque fica impedido pela vibração negativa do médium, e assim ele não consegue realizar seu trabalho. Nossa, como vocês são sábios! E tem mais. O médium tem que entender que ele, o médium, nada mais é do que um espírito altamente endividado. O médium que acha que mediunidade é um privilégio está muito enganado. Ser médium é tentar pagar os débitos por meio de duras provas, pois a mediunidade, quando mal exercida, deixa de quitar as dívidas adquiridas anteriormente e só piora a situação do espírito. Mediunidade é dívida. Médium é um espírito que precisa lutar sempre para permanecer ativo, exercendo a oportunidade ofertada de trabalho ao próximo. O médium que se preocupa em exercer a mediunidade honestamente deve se agarrar a essa oportunidade, pois pode ser que ele não tenha outra. Vejo muita gente que se acha melhor do que a outra, principalmente dentro do espiritismo. O que mais se vê dentro de um centro espírita é o médium que só recebe entidades renomadas. Médiuns que escolhem os espíritos com quem vão trabalhar. Médiuns que se intitulam os donos da verdade. Verdade essa que infelizmente está muito longe de suas vidas. Isso é o que mais tem. Centro espírita disso, centro espírita daquilo e assim vai. Infelizmente, o que vemos é dirigente espírita apontando o dedo para outro dirigente espírita, dizendo que o espiritismo que ele faz é que é o certo, que fulano está errado, que Beltrano não pega nada. O que vemos é uma disputa desnecessária ao espiritismo, Osmar. É isso que nos afasta das casas espíritas. Hoje, quase não há mais espíritos trabalhando nos centros espíritas. A maioria está dominada por quiumbas e eguns. E, infelizmente, nada podemos fazer. Disse Daniel entristecido. Uma luz invade todo lugar. Vários médicos do mundo espiritual chegam ao hospital espírita. Fiquei maravilhado com a cena que passo a descrever. Uma luz intensa, que variava de cores, iluminou todo o lugar. Ora era luz violeta, ora azul celeste, ora esverdeada. 6 médicos chegaram. 4 médicos e 2 médicas. 2 dos médicos traziam nas mãos aparelhos que eu nunca havia visto. O médico introduziu o aparelho no peito dos pacientes e fazia uma transfusão fluídica, ali, na frente de todos nós. Eles não falavam nada, apenas trabalhavam. Olhavam-se por vezes, mas o trabalho era rápido.
Os pacientes eram trocados a todo momento. Uma enfermeira que chegou junto com eles orientava uma médium para a troca dos pacientes nas macas. Emocionado, comecei a chorar. Percebi que o meu choro estava atrapalhando o trabalho daqueles seres de luz e me levantei para deixar o lugar. Foi quando um dos médicos se aproximou rapidamente de mim e impôs sua mão direita sobre o meu peito. Eu peguei a mão dele e segurei junto a mim. Emocionado, eu o agradeci pelo carinho e ajuda. Não pude ver seu rosto totalmente, pois ele estava com uma máscara cirúrgica que lhe cobria boa parte do rosto. Mas seu olhar me marcou para sempre. Eu vi os olhos azuis daquele jovem rapaz mirar meus olhos e acalmar o meu coração. Minhas lágrimas viraram lágrimas de alegria por estar tocando em um ser de tanta luz. Sentei-me novamente e, admirado, fiquei olhando as diversas cirurgias espirituais que se realizavam à minha frente. Índios, pretos velhos, caboclas, ciganos, ciganas, vários espíritos rodeavam o lugar, guarnecendo segurança ao trabalho daquela equipe de luz. Uma linda falange de espíritos tomou conta do lugar. Todos eram assistidos. Alguns tomavam um passe simples, mas cheio de luz. Outros eram operados com cirurgias que estamos acostumados a ver. Médicos espirituais abriam o corpo da pessoa, faziam a cirurgia e depois outra equipe vinha e dava pontos com uma linha fluídica, juntando as carnes cortadas pelos bisturis magnéticos. Eu, impressionado e feliz, secava minhas lágrimas de alegria que insistiam em sair de meus olhos. Após diversas cirurgias, todos deixaram o lugar, mas aquele jovem médico, antes de ir, virou-se para o lugar em que eu estava e olhou fixamente para mim. Ele parecia sorrir. Nunca mais vou esquecer aquele olhar. Após todos saírem, Daniel se aproxima de mim e me convida a voltar para a colônia Amor e Caridade. Vamos voltar para a colônia, Osmar? Antes de irmos embora, Daniel, quero lhe confessar uma coisa. Não encontro palavras para lhe agradecer por tudo que vi aqui hoje. Obrigado por essa oportunidade. Sinceramente, com toda a humildade, posso lhe assegurar que agora começo a entender um pouquinho do amor de Deus e lhe prometo que vou seguir fielmente as suas orientações e as desses abnegados espíritos trabalhadores da última hora. Obrigado por esta oportunidade, meu amigo. Disse-lhe, ainda emocionado. Que bom, Osmar, disse-me Daniel. Obrigado, Daniel. Eu nunca poderia imaginar que são assim as cirurgias espirituais. Você ainda não viu nada. Lembra que você foi informado de que existem ainda muitas coisas que não podemos lhe revelar? Sim, eu me lembro. Pois bem, isso que você viu aqui hoje foi só uma amostra do que espera a todos vocês quando chegarem aqui após essa encarnação. Como Deus é magnífico! Magnífico, grandioso, amoroso, criador de todas as coisas e muito mais. Sim, nossa, estou estupefato. Não fique, acredite e confie. Sim, agora eu só tenho que agradecer. Vamos para a colônia? Sim, podemos ir. Venha, vamos embora. Emocionados, saímos daquele encontro de luz. Pude ver naquele centro espírita que o espiritismo é realmente a melhor ferramenta de Deus para auxiliar seus filhos. Pude ver o amor em sua essência. Vi espíritos de luz socorrendo almas sofridas sem nada pedir em troca. Vi ali, naquele dia, o verdadeiro propósito dos espíritos. Agradeci a Deus por esse dia, o dia que marcou essa minha encarnação para sempre. Deus está nas pequenas coisas, no canto dos pássaros, na ingenuidade de uma criança, no desabrochar de uma flor e dentro dos corações simples e sinceros. Osmar Barbosa. O infinito sou eu. Após aquela experiência, fiquei ansioso pelo novo encontro,
o que demorou poucos dias. Na verdade, fiquei algumas noites sem dormir, impressionado com tudo o que estava acontecendo na psicografia deste livro. E após alguns dias, senti a presença dos espíritos amigos, e logo Daniel novamente se aproximou de mim. Olá, Osmar. Oi, Daniel, que surpresa agradável. Como você está? Eu estava muito ansioso por esse encontro. Afinal, há vários dias que vocês não me procuram. Eu estava um pouco ocupado por esses dias, Osmar. Eu imaginei. Eu disse para mim mesmo, na hora certa eles vão me procurar. Vamos conversar um pouco sobre tudo o que você pôde experimentar? Sim, claro, vamos. Se você não se importa, eu gostaria de lhe convidar para irmos juntos a um lugar diferente. Com você eu vou para qualquer lugar, meu amigo. Tenha certeza disso. Que bom. Obrigado. Então venha. Feche os olhos. Prontamente, obedeci às instruções do mentor. Chegamos a uma praia muito bonita e deserta. Parecia uma ilha. Estávamos sozinhos, eu e Daniel. Vamos nos sentar? Convidou o amigo. Sim. Obedeci, sentando-me ao lado dele em um banco de areia que nos privilegiava a mais bela vista das ondas que quebravam silenciosamente na beira da praia. A água era cristalina e azul. Que lugar lindo esse, Daniel! Estamos em uma ilha. Eu percebi que é uma ilha. Você gostou? Muito. Essa ilha é espiritual ou existe no mundo material? Estamos em uma ilha na América do Norte. Nunca estive neste lugar. Já esteve sim. É que você não se lembra. Eu já estive aqui? Sim, em sua penúltima encarnação. Que legal! E foi por isso que eu lhe trouxe até aqui. Ai, meu Deus. Comecei a me assustar. Fique calmo. Eu trouxe você até aqui porque quero lhe passar mais alguns ensinamentos. Esses ensinamentos se referem à minha encarnação passada? Não. Mas estando você aqui, no lugar de que mais gostava, facilita-me lhe acalmar e auxilia a compreender os ensinamentos que vou lhe passar. Que bom, Daniel. Eu estava ficando meio assustado. Antes de você começar, você me permite fazer-lhe uma pergunta? Sim, claro. Eu gostaria de saber notícias de meus pais. Eu já esperava por isso. É que quando estive naquele centro, onde se entregavam as cartinhas, me bateu uma saudade enorme dos meus pais e dos meus avós. Sua mãe está em uma colônia chamada Amor ao Próximo. Ela é auxiliar na enfermaria desta colônia. Seu pai seguiu junto com os pais dele para a colônia Nosso Lar, onde você já esteve algumas vezes. E por que ele não apareceu para mim? Na hora certa você os encontrará. Eles estão bem? Sim, todos estão aqui, evoluindo. Não posso vê-los? Só quando você desencarnar. Por quê? Porque mesmo você nos auxiliando, sendo o transmissor desses ensinamentos, isso não lhe qualifica para furar a fila que existe aqui. Uma fila? Como assim? Tudo tem o tempo certo. Tudo aqui é muito organizado. Quando você deixar a vida terrena, eu lhe prometo levá-lo pessoalmente para encontrar-se com seus avós e com seus pais, e de quebra, com todos os seus últimos familiares desta encarnação. Perdoe-me as perguntas, Daniel. Não tens que ficar pedindo perdão. Nós compreendemos sua ansiedade. Podemos prosseguir? Sim, claro. O que você achou de tudo o que lhe mostramos até aqui? Daniel, fiquei meio assustado com os primeiros centros que visitamos, mas sabiamente vocês foram me conduzindo para compreender o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Em sua opinião, o que vocês médiums devem fazer? Devemos primeiramente estudar, depois compreender que somos espíritos devedores e que não temos nenhuma qualidade que nos diferencia das demais criaturas. Muito bem. E o que mais?
Devemos ser vigilantes, questionadores e não podemos nos deixar ser levados pela vaidade e por outros sentimentos que possam atrapalhar nossa evolução. E devemos colocar a humildade acima de tudo, de todas as coisas e de todas as atitudes. Muito bem. E o que você achou dos espíritos que lhe apresentamos? Daniel, que a maioria das casas espíritas está sendo administrada por quiumbas e eguns, isso ficou bem claro para mim. Estou muito preocupado com isso. Afinal, qual será o fim dessa história? Os quiumbas e eguns continuarão a dominar os centros espíritas? Daniel permaneceu calado. Isso realmente me preocupa muito. Prossegui. Quem deu força aos quiumbas e eguns foram os pseudo-médiuns e pseudo-espíritas. Eles sempre existiram e sempre existirão. Mas me deixe lhe explicar uma coisa. Sim, pode falar. Embora não pareça, a humanidade está caminhando para a evolução. Hoje, há mais de 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Estamos atravessando um período em que milhões de espíritos serão exilados. Sendo assim, espíritos ignorantes, mentirosos, caluniadores e homicidas, espíritos que tiveram centenas de oportunidades e que deixaram de lado tudo aquilo que pudesse lhes auxiliar na evolução, deixarão a Terra. Assim, todas as religiões do planeta passarão por uma reforma. Todos que não aproveitaram ou se deixaram levar por sentimentos ruins terão uma nova oportunidade em outro planeta, outra galáxia, outra dimensão. Assim, você e tantos outros espíritos que trabalham no bem poderão ver uma melhora acentuada dentro dos templos, igrejas, assembleias, sinagogas, centros espíritas e tudo mais. Pois não é só nos centros espíritas que os maus espíritos estão perturbando. Eu não tinha pensado desta forma, mas ele pensou. Quer dizer que esses quiumbas e eguns serão exilados? Certamente, assim como os médiuns que se comprazem com essas entidades. Na verdade, os pseudo-médiuns e sensitivos que insistem em servir a esses espíritos e que tiveram a oportunidade de conhecer o verdadeiro espiritismo, mas devido às suas imperfeições e ignorância e má inclinação, insistiram em alimentar seus egos e erros. Allan Kardec não codificou o espiritismo para atender aos anseios das elites. Ele codificou a religião de todas as religiões. Todas as religiões estão estudando o espiritismo. Mas o conforto das riquezas adquiridas em nome de Deus as impede de aceitar e promover as transformações necessárias. Sendo assim, esses espíritos serão exilados, restando aqui espíritos bons que se comprazem no serviço do bem. Você se lembra da parábola do joio e do trigo? Sim, Daniel. Pois bem, é chegado esse momento, como já lhe explicamos. Quer dizer, então, que ainda há esperança para os centros espíritas? Sem dúvida. Mesmo porque não são todos os centros espíritas que se encontram nessa situação. Logo que estes espíritos saírem daqui, os bons espíritos assumirão a missão de levar adiante os ensinamentos do Cristo Jesus por meio do espiritismo. Eu fico muito feliz em saber de tudo isso. Anime-se, meu amigo. Diga-me do que mais você gostou nesta sua experiência. Das cirurgias espirituais. Fiquei encantado com o que vi e senti e das cartas consoladoras. Você ficou emocionado e feliz? Muito. Nossa, ver aqueles espíritos de luz auxiliando pessoas doentes me encheu de esperança. Viu? Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido mesmo. Olha quem vem aí, disse Daniel, apontando para a praia. É Ventania? Sim, é ele. E quem é aquela moça que vem ao lado dele? Ela se chama Lua Vermelha. Eu a conheço. Ela é o grande amor da vida dele. Ah, sim.
Eu a conheci na psicografia do livro O Guardião da Luz. Daniel, o amor que sentimos por alguém na Terra continua aqui? O amor é a única coisa que nós, espíritos, levamos para a eternidade, Osmar. Ventania e Lua Vermelha caminham de mãos dadas em nossa direção. E logo que chegam, eu e Daniel nos colocamos de pé para cumprimentá-los. Olá, Ventania. Olá, meu amigo. Oi, Lua Vermelha, eu disse, estendendo-lhe a mão direita. Oi, Osmar. Ventania me contou das experiências que vocês tiveram juntos. Você gostou? Disse a linda cabocla. Sim, foi muito bom visitar vários centros espíritas ao lado dele. Olá, Daniel, disse a Índia. Olá, Ventania. Olá, Lua Vermelha. Lua Vermelha aparenta ter uns 18 anos. Ela é muito bonita. Seus cabelos negros revoavam sobre seu belo rosto, iluminado por seu sorriso branco. Naquele encontro, eu pude observar melhor aquela linda mulher. Delicadamente, ela os tirava para lhe liberar a visão. Ela e Ventania estavam vestidos como índios. Então, Daniel, podemos levar o Osmar para a última visita? Perguntou Lua Vermelha. Estávamos aqui esperando por vocês, disse Daniel. Visita onde? Perguntei. Vamos levar você para conhecer um lugar muito especial aqui na vida espiritual. E onde é? Perguntei. Vamos levar você para conhecer nossa casa, disse Lua Vermelha. E onde é? Insisti. Em Aruanda, disse Daniel. Meu Deus, obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. Vá, Lua Vermelha. Leve-o para conhecer Aruanda. Eu, Ventania e Lua Vermelha começamos a caminhar na areia em direção a uma densa mata que começava no fim da praia. Enquanto caminhávamos, eu pude olhar para trás e ver que Daniel permanecia sentado olhando para o mar. Olhei para ele e novamente agradeci. E pareceu-me que ele ouviu meu agradecimento, pois olhou para nós e sorriu-me, acenando com a mão direita. Colônias espirituais são cidades preparadas para nos receber. É lá que viveremos a nossa eternidade. Osmar Barbosa. Aruanda. Após caminharmos por algum tempo conversando, chegamos finalmente a uma clareira dentro da mata. Eu pude ver à minha esquerda uma enorme cachoeira que saía de dentro de um túnel de pedra. Havia vários espíritos passeando pelo lugar. Alguns estavam sentados conversando. Crianças corriam brincando umas com as outras. Pude observar meninos vestidos de índio brincando com outros meninos e meninas que não estavam vestidas de índio. Parecia uma aldeia com vários prédios construídos lado a lado, formando um grande círculo. Eram prédios antigos e as janelas de madeira eram pintadas de cores diferentes, o que alegrava muito o lugar. Todos os prédios tinham 3 andares. Só um, ao centro, tinha 6 andares. Curioso, perguntei à Lua Vermelha sobre aquele tipo de construção. Que lugar lindo esse aqui, hein, Lua Vermelha? Essa é a nossa colônia. Nós a chamamos carinhosamente de Aruanda, disse a jovem, orgulhosa. Por que ela foi construída desta forma? Que forma? Esta forma circular. Ah, é que Aruanda é uma das mais antigas colônias espirituais. Naquela época, as colônias tinham esse formato. Na verdade, a intenção era e é de proteção aos espíritos que aqui trabalham. Interessante. Vocês precisam de proteção aqui? Em todos os lugares, nós, espíritos, precisamos de proteção. Explique melhor para ele, Ventania, por favor. Sim, eu explico. Em todas as colônias espirituais, existe uma cerca protetora energética. Ela é fluídica, como você já pôde ver em Amor e Caridade. Isso é necessário para que espíritos de baixa vibração não se atrevam a adentrar as colônias.
Como você pode ver aqui, há crianças, e elas e os demais espíritos que trabalham aqui precisam de proteção. Como é que vocês fazem isso? O quê? A cerca? Sim, a cerca. É uma condensação fluídica, feita por espíritos superiores. Eu já lhe expliquei isso em Amor e Caridade. É uma cerca energética, completou Lua Vermelha. Isso é mesmo necessário? Perdoe-me, mas vocês normalmente são os espíritos que guardam os centros espíritas. Osmar, as legiões malignas tentam a todo tempo atrapalhar o nosso trabalho. O bem sempre será atacado pelo mal. Olha, eu não compreendo muito bem isso, mas respeito. Pensando bem, é como os muros de amor e caridade. Sim, só que a nossa proteção não é um muro, e sim uma cerca. Ela é feita do mesmo elemento usado para fazer os muros de amor e caridade. E como você já sabe, ela foi feita por espíritos de ordem superior, pois só eles são detentores da fórmula que condensa esses fluidos. Osmar, desde que o mundo é mundo, o bem e o mal vêm disputando almas. Lembre-se de que nem Jesus escapou da tentação. Sim, isso é verdade. Eu só não entendo como eles conseguem chegar até aqui para atacá-los. Se eles foram até o deserto, onde Jesus estava jejuando por 40 dias, por que então não seriam capazes de tentarem contra as colônias espirituais? Eu não tinha pensado nisso. O mal sempre existiu. E quando ele se organiza, tem poderes que até mesmo os mais iluminados não conseguem compreender. Por isso, todas as colônias espirituais têm muros ou cercas fluídicas protetoras. Há colônias que estão no meio de outras colônias, só para estarem seguras. Tudo depende do trabalho que a colônia realiza. Nossa, como eu ainda tenho coisas para aprender por aqui. Pois é, existem muitos mistérios nos planos espirituais, como já lhe alertamos. Planos? Sim, há vários planos. Meu Deus, disse-lhes. Venha, vamos até a arena central. Quero lhe mostrar uma coisa, disse Lua Vermelha. A arena central? O que será isso? Venha, não questione, disse-me Ventania. Havia, na parte central dos prédios, uma arena como aquelas arenas antigas de Roma, onde os gladiadores lutavam. Tudo era muito antigo, mas bem conservado e bonito. As paredes eram amarelas num tom bem clarinho. Havia desenhos feitos em barro, fixados na entrada dos túneis que davam acesso às arquibancadas. Eram carrancas coloridas. Entramos e nos sentamos. Centenas de outros espíritos estavam ali esperando pelo acontecimento daquela tarde. Havia todos os tipos de espíritos: ciganos, pretos velhos, pretas velhas, boiadeiros, índios, cangaceiros, enfim, milhares de espíritos sentados conversando uns com os outros. Pude observar que todos eram entidades que trabalham em centros de umbanda e candomblé. Alguns índios tinham arco e flecha nas mãos, outros tinham uma lança. Boiadeiros tinham chicotes presos à cintura. Todos usavam botas e roupas típicas de quem vive pelos campos. Eles usavam chapéu. As índias usavam cocares coloridos na cabeça e saias bem curtas, feitas com penas coloridas. Todos esperavam por algum acontecimento. Que lugar bonito esse aqui, Ventania! Sim, é daqui que partimos para os trabalhos nos centros espíritas sérios. Veja, todos esses espíritos são voluntários para o trabalho terreno. É aqui que vocês se organizam para sessões nas casas espíritas? Sim, exatamente daqui que partem os espíritos para sessões nas casas espíritas, disse Lua Vermelha. Olhem, já vai começar, disse Ventania se levantando. Um grande portão azul se abre, e de lá sai um rapaz novo e outro rapaz que reconheci de pronto. O primeiro rapaz era alto, vestindo uma roupa toda branca. Todos aplaudem a entrada do jovem.
Quem é aquele rapaz ao lado de Bará, Lua Vermelha? Ele é Ogum. Caramba, ele é jovem assim? É o mesmo soldado que vi naquele centro, agora me lembro. Sim, é ele. E ele é o orixá mais novo. A seu lado está Bará, disse a jovem índia. 9 portões se abrem, e deles saem tronos feitos de madeira muito especial. Todos os tronos eram brancos e adornados com pedras preciosas. Havia desenhos dourados e prateados. Após os tronos entrarem na arena e serem posicionados em círculo, todos os orixás aparecem e se sentam, cada um em seu respectivo trono. Oxum, Oxalá, Iemanjá, Xangô, todos estavam ali. Parecia que aconteceria uma reunião muito importante. Era algo festivo que demorei a entender. Confesso, estou sem entender até hoje. Você está confuso? Muito. Imagina ver esses orixás assim. É algo inimaginável e inacreditável. Esse encontro é realizado toda vez que muda a fase da lua. Em cada período lunar, nos encontramos com os orixás para receber deles os ensinamentos e orientações necessários para os trabalhos que iremos realizar durante esse período nas casas espíritas. Tudo é alquimia. Lembra-se? Alquimia se passa de geração para geração. Todos os elementos da natureza precisam estar conectados para que a harmonia seja feita. Se determinada energia regida, por exemplo, por Iemanjá, não estiver em conformidade com a energia de Oxum, os encarnados sofrerão consequências climáticas terríveis. Os orixás são profundos conhecedores da alquimia terrena. Eles condensam os fluidos do sol, da lua, da água, do ar, do fogo, enfim, de todos os elementos necessários à vida na Terra. São eles os responsáveis pelos terremotos, pelas chuvas, pelo vento e tudo que pode afetar a vida. Por isso, eles precisam estar harmonizados. Claro, todos eles seguem as orientações de Jesus, que é o governador espiritual da Terra. E Jesus segue as ordens de quem? De Deus, nosso Pai, é claro, disse Lua Vermelha. Quer dizer que tudo que se fala sobre os poderes dos orixás é verdadeiro? Sim, todos nós temos poderes. Você ainda não se tocou dos seus poderes? Mas um dia você vai redescobri-los, ou melhor, relembrá-los. Que poder é esse que eu ainda não descobri? Esse véu que lhe cobre as lembranças, você vai perder quando desencarnar. Quando você readquirir a sua forma original, você vai se lembrar de que tem muitos poderes. Como assim? Você acha mesmo que quando desencarnar vai poder contar tudo o que se passa aqui para os encarnados? Veja só, estou falando que você tem poderes e você está duvidando de si mesmo. Imagine se eu lhe disser que você é capaz de transformar muitas coisas. Todos os espíritos são aprendizes da alquimia da vida. Por meio das múltiplas encarnações, você vai adquirindo conhecimentos que serão só seus. Logo, quando você desencarna, tudo lhe é relembrado e assim você retoma a sua condição atual. É melhor eu deixar esse aprendizado para quando eu desencarnar. Minha mente é incapaz de compreender o que você está querendo me dizer. É por isso que não podemos contar tudo. E é por isso que a maioria das almas que desencarnam demoram a se comunicarem com os que ficam encarnados. Você é filho do Deus que criou todas as coisas. Ele não seria Deus se você não tivesse a oportunidade de ser como Ele. Portanto, todos os filhos de Deus têm poderes. Esses poderes lhe serão acrescentados à medida que você se tornar um espírito perfeito. Esses orixás que você está vendo aí embaixo são espíritos muito antigos, que por meio das transformações que fizeram dentro de si, lhes foram acrescentados conhecimentos que ainda estamos longe de compreender. São deuses, Osmar. Caramba, Ventania, eu não tinha pensado nisso. Pois é,
O problema não são os orixás, mas quem os cultua. Por quê? Porque quem os cultua está totalmente equivocado com a forma certa como se devem cultuar esses espíritos. E qual é a forma certa de cultuá-los? Seja inteligente. Se o espírito é um orixá, é porque ele evoluiu. E se ele é um espírito evoluído, por que será que ele precisa de cigarro, bebida e comida? Faz sentido um espírito de luz querer isso? Faz sentido fazer sacrifício, seja qual for, para um espírito de luz? Se tem luz, por que precisa de velas? É verdade, Ventania. Mas por que isso acontece? Porque o médium está com vontade de comer. Porque o médium está com vontade de fumar e beber. Ele quer chamar a atenção para si próprio. Porque o médium acha que tem que fazer cara feia para intimidar os consulentes. Porque o médium acha que tem que fazer sacrifício para amedrontar, só por isso. O problema sempre é o pseudo-médium e não o espírito. Espíritos de luz conseguiram sua luz por meio de muito sacrifício interior, muita reforma íntima, muito sofrimento da alma e centenas de encarnações que foram necessárias para a transformação moral do espírito. Só se consegue luz quando se transforma a alma. Vocês já me falaram sobre isso, mas como é que as pessoas ainda não enxergaram essa realidade? Elas já enxergaram. Já viram que tudo isso é desnecessário. Tanto é que elas sempre abandonam a religião no meio do caminho. Suas frustrações as levam a desistir da casa espírita. Fazem tudo errado, e quem leva a culpa é o orixá. Só permanecem no espiritismo espíritos missionários desprendidos desse comércio que virou a casa espírita. Você pode nos orientar sobre o que fazer para melhorar o espiritismo? Lua Vermelha vai lhe passar um lindo ensinamento. Então, a linda cabocla começa a falar. O que vocês precisam urgentemente nos centros espíritas são menos festas e mais tarefas assistencialistas, mais ajuda aos necessitados. Vocês precisam de menos cargos e mais união, menos imposições e mais simplicidade, comportamento e respeito. Vocês precisam de menos cursos e mais estudos doutrinários, menos tratamentos espirituais e mais evangelização, menos brilho e mais iluminação, menos mestres disso ou daquilo e mais aprendizes, menos cargos e mais trabalhadores, menos formulários e mais apertos de mão, menos sessões de passes e mais simples imposição de mãos, menos glamour e mais reflexões, menos apostilas e mais evangelho, menos gente rica e mais gente do povo, menos estrelismo e mais anonimato, menos regulamentos internos e mais exemplos de mansidão, menos sessões de desobsessão e mais vigilância em suas próprias ações. Vocês precisam de menos religião e mais religiosidade e muita disciplina. Disciplina, Osmar. Nossa, Lua Vermelha, que lindo! Obrigado pelo ensinamento. Obrigada, mas o maior ensinamento que posso lhe passar é que o centro espírita e o espiritismo são e serão sempre o que os homens fizerem deles. Nisso concordo plenamente com você, Lua Vermelha. Quem faz a casa espírita é quem dentro dela está. Nesse momento, todos os espíritos começaram a cantar uma linda canção. Foi no Oriente onde tudo começou. No Ocidente, vamos todos trabalhar, ajudar ao Criador. Da criatura, nós vamos cuidar. Maria, a Mãe do Senhor. Sobre o seu olhar, iremos iluminar corações que buscam sua luz, almas que precisam evoluir. Iremos com fé e esperança. Mais uma jornada vai começar. Pai, Filho, Espírito Santo, venha nos iluminar. Pai, Filho, Espírito Santo, venha nos iluminar. Assim, um a um, cada orixá foi deixando lugar ao som dessa linda canção
que todos de pé cantavam e ritmavam batendo palmas. Após o término da reunião, voltamos a caminhar por Aruanda. Eu estava novamente muito impressionado e muitíssimo emocionado com tudo que Ventania e Lua Vermelha me mostraram naquele dia. Vem, Osmar, quero lhe apresentar minha mãe, disse Ventania. Caminhamos até uma pequena aldeia de índios que havia um pouco afastada do lugar. Havia 7 ocas. No centro, uma grande oca era a principal. Ali ficavam os índios mais velhos e mais experientes. Chegamos à porta. Eu não pude entrar. Ventania me pediu para esperar do lado de fora. Logo ele aparece e ao seu lado uma linda índia de aproximadamente 30 anos. Mãe, esse é o Osmar. Olá, Osmar, como vai? Disse a índia, estendendo minha mão direita para me cumprimentar. Eu vou bem, a senhora. Muito bem, obrigada. Essa é Jurema, minha mãe, Osmar. É com muito prazer que conheço a senhora. Eu me lembro da senhora no livro que escrevi sobre a história de Ventania. Seja bem-vindo a Aruanda, rapaz. Obrigado. Você gostou de tudo que viu por aqui? Sim, Aruanda é um lugar muito bonito. Minha mãe é mãe de muitos índios, Osmar. Sim, na Umbanda cultua-se Jurema como mãe de vários índios. Eu tenho alguns filhos, sim. Eles são trabalhadores e isso me deixa muito feliz. Quando voltar, não se esqueça de contar a todos tudo o que você viu em Aruanda. São poucas as informações de nossa colônia que os encarnados têm. Por isso é que você foi trazido aqui. Agora, Ventania, leve-o para conhecer toda a colônia. Pode deixar, Jurema. Eu lhe prometo que vou escrever tudo o que estou vendo aqui. Obrigada, rapaz, disse Jurema, me cumprimentando e voltando para dentro da grande oca. Venha, vamos passear, me convidou Ventania. Caminhamos até a cachoeira, onde algumas crianças tomavam banho. Ali, pude ver vários hereis que me cumprimentaram e continuavam a brincar. Eram meninos e meninas que trabalham na vibração de Oxum. Lindas essas crianças, Ventania. Lindas e poderosas. São bons alquimistas? Disse Lua Vermelha. Os melhores, disse o caboclo. Venha, vamos, disse ele. Chegamos a um lindo campo, onde rapazes e senhores tocavam uma grande boiada. Quem são esses? São espíritos de boiadeiros. E o que eles estão fazendo tocando essa boiada? Na verdade, essa é uma boiada modificada. Como assim? Os boiadeiros são excelentes trabalhadores quando o assunto é quiumbas e eguns. Aqueles bois são quiumbas? Mais ou menos isso. Infelizmente não posso lhe explicar como isso acontece. Você não entenderia. Sem problemas, disse-lhe. Mas saiba que há quiumbas e eguns entre esses bois e vacas. Não quero nem pensar como eles fizeram isso. Você não entenderia, disse Lua Vermelha. Olha as matas, disse Ventania, após chegarmos a uma pequena montanha que nos permitia ver uma planície e do lado direito uma densa mata. Nossa, que linda vista! As planícies são o lugar de onde tiramos os conhecimentos necessários à desobsessão nos centros espíritas. É para cá que normalmente trazemos espíritos rebeldes e os soltamos aí. A mata fechada é de onde tiramos as folhas, as ervas e muito mais. E ainda é das cascas de árvores e do ectoplasma que existe em abundância que fazemos os encantos e as curas. Tudo que vocês utilizam nas casas espíritas é levado daqui? Sim. Cavalos selvagens começaram a galopar na planície deserta. Olha que lindo, Ventania, disse Lua Vermelha. Sim, meu amor, são lindos os nossos cavalos. Tudo aqui foi plasmado por vocês, Ventania? Quase tudo. Quem os ajudou a criar um lugar tão mágico assim? Olorum, o orixá da criação. Que legal! Olorum criou tudo isso para ajudar vocês? Sim, é isso mesmo. Tudo foi criado para a evolução dos espíritos. As colônias, os planetas,
Os universos, as galáxias, enfim, tudo já havia sido criado antes de o espírito existir, disse Lua Vermelha. Que legal! Venha, vamos levá-lo de volta. Eu já vou embora? Sim, você já viu bastante. Se é de seu desejo, vamos embora. Caminhamos até a rua principal da colônia, onde Lua Vermelha se despediu de mim. Olha, foi muito bom ter você aqui, disse a Índia. Eu é que agradeço essa oportunidade de aprender tanto assim com vocês. Não se esqueça de nenhum detalhe de nossa colônia. Divulgue Aruanda para todos conhecerem o nosso lugar. Pode deixar, Lua Vermelha. Após abraçá-la, começamos a caminhar em direção à praia que me levou até ali. Ventania, quando eu estava na praia com Daniel, ele me disse que estávamos em uma ilha na América do Norte. Aruanda fica no mesmo lugar? Não. Aruanda está sobre a América do Sul, mais precisamente sobre o estado do Amazonas. Eu desconfiei. Por quê? Porque não fazia sentido. Por que então Daniel me levou para aquela ilha naquele continente? Essa pergunta você deve fazer a ele. Mas eu não vou estar com ele, vou? Vocês estão ligados por muitas encarnações. Aliás, nós estamos ligados por muitas encarnações. Não lhe faltará oportunidade para saber sobre isso e muitas outras coisas que nos ligaram até aqui. Isso é o que me mata, disse-lhe. O que mata você? Esses segredos. Ventania sorria enquanto caminhávamos, deixando nossas pegadas na areia daquela linda praia, naquele lindo dia e naquele lindo lugar chamado Aruanda. Percebi que nunca caminhei sozinho pela minha jornada espiritual. Saber que as pegadas do Caboclo Ventania sempre estarão ao lado das minhas pegadas me deixa muito feliz. Saber que estou no caminho certo me deixa feliz. Mas o que mais me deixa sereno é saber que um dia eu estarei na colônia espiritual Amor e Caridade, ao lado desses que são os meus melhores amigos. Espero que você, amigo ouvinte, encontre seu caminho nas palavras deste livro. Feliz vida mediúnica para você. Fim. Ser médium é exercer o mais lindo ensinamento permitido por Deus. Osmar Barbosa.